Às vezes a vida não grita, não desaba, não explode. Ela simplesmente silencia. E nesse silêncio surge uma sensação estranha, como se algo estivesse fora de lugar, mas você não soubesse exatamente o quê. Os compromissos continuam, o mundo exige presença, as pessoas sorriem nas redes, os dias seguem o roteiro. Mas por dentro você sente um intervalo, um espaço em branco entre o que você tem sido e o que gostaria de ser. Não é tristeza, não é desespero. É só um vazio sutil, um convite para olhar para dentro. Talvez você esteja nesse momento agora, em que o corpo acorda, mas a alma ainda não levantou da cama, em que tudo o que antes fazia sentido, hoje parece mecânico. Você está tentando manter a rotina, fazer o que precisa, responder às mensagens, seguir os planos, mas tem algo dentro de você que cansou de fingir. Algo que quer parar de repetir os mesmos ciclos, os mesmos erros, os mesmos silêncios. Algo que deseja profundamente uma mudança que não seja superficial, mas estrutural. E é aí que entra a filosofia estoica, não como uma teoria distante ou uma doutrina rígida, mas como um espelho firme que te mostra com clareza o que precisa ser visto, aceito e transformado. O estoicismo não te pede que apague a dor, mas que a encare. Ele não promete atalhos, mas revela caminhos. E o mais importante, ele te devolve o poder de começar de novo, com os pés no chão e os olhos voltados para o essencial. Recomeçar para um estoico não é questão de motivação passageira. É um gesto de coragem e racionalidade. É quando você decide não ser mais refém do que falhou, do que machucou, do que não saiu como esperado. É quando você escolhe, mesmo com medo, mesmo em meio à confusão, dar um passo adiante com propósito. Porque a verdadeira força não está em parecer inabalável, mas em continuar caminhando, mesmo quando tudo dentro de você ainda está em reconstrução. Este vídeo é sobre isso, sobre a arte de recomeçar de forma consciente, prática, profunda. Vamos explorar 9 lições estoicas que podem te ajudar a reorganizar a mente, restaurar a clareza e retomar a direção da sua vida, não com pressa, mas com presença. Não para impressionar os outros, mas para reencontrar a si mesmo. Se essa mensagem conversar com o que você está vivendo, se algo aqui tocar o seu momento, deixe seu like, se inscreva no canal para continuar essa jornada comigo e comente aqui embaixo a frase do dia. Viverei um novo começo. Vamos juntos. Porque o silêncio dentro de você não é o fim. É apenas o lugar onde o verdadeiro recomeço começa. 1. Pare. Respire. Recomece. Em meio ao barulho do mundo e à correria dos dias, esquecemos do poder de uma pausa. Vivemos pressionados a responder, a produzir, a reagir rapidamente a tudo, como se parar fosse perder tempo, como se o silêncio fosse um sinal de fraqueza, como se a pausa representasse estagnação. Mas ao contrário do que a ansiedade tenta nos convencer, parar é um ato de coragem, é uma escolha consciente de quem sabe que antes de dar qualquer passo, é preciso recuperar o eixo, recuperar o fôlego, alinhar a mente ao corpo e o corpo à intenção. Os estoicos entendiam esse princípio com uma clareza rara, pois sabiam que o domínio sobre si mesmo começa no momento em que você para, respira e observa o que está acontecendo dentro de você antes de agir. Quando você está perdido, confuso, ansioso, o pior que pode fazer é agir no impulso, porque o impulso é filho do caos, da urgência, da falta de consciência. E toda vez que você age dessa forma, acaba se distanciando ainda mais do que realmente precisa. Por isso, o primeiro passo do verdadeiro recomeço nunca é uma ação para fora, mas uma parada para dentro. É naquele instante em que você escolhe não seguir no automático, não reagir como sempre reagiu, não repetir os mesmos padrões. É ali que o recomeço começa a tomar forma. Você para, respira fundo e começa a ouvir a sua própria mente, sua própria dor, sua própria confusão. E só então, com a poeira abaixando aos poucos, você começa a enxergar com clareza o que realmente precisa ser feito. Respirar não é apenas uma necessidade fisiológica, é um ato espiritual, é uma âncora para o agora, é um lembrete de que você está aqui, vivo, consciente, ainda capaz de fazer escolhas.
Em momentos de crise, de cansaço, de frustração, parar e respirar é uma forma de dizer a si mesmo: eu estou presente, eu estou comigo, eu não vou me abandonar de novo. Porque é isso que acontece quando você vive no modo automático. Você se abandona. Você ignora os sinais do seu corpo, os alertas da sua mente, o esgotamento da sua alma, tudo em nome da pressa, da urgência, da obrigação de continuar, mesmo sem saber por quê. Os estoicos falavam sobre o domínio das emoções, mas não como uma repressão fria dos sentimentos, e sim como uma capacidade de não se deixar arrastar por eles. E essa capacidade nasce na pausa. Nasce quando você aprende a se observar com paciência, sem julgamento, sem desespero, apenas com presença. Porque é nessa presença que você começa a se reencontrar, começa a se lembrar do que realmente importa, começa a recuperar sua força natural, aquela que não depende do que acontece fora, mas da solidez que você constrói dentro. Recomeçar então só é possível quando há espaço interno para isso. E o espaço só aparece quando você para e respira. Você já percebeu que quando está ansioso, tudo parece apertado? A mente, o corpo, os prazos, os pensamentos? Mas quando você respira com calma, quando você para, quando fecha os olhos e se permite esse instante de reconexão, tudo parece abrir, como se o tempo se expandisse, como se a vida abrisse uma nova porta ali na sua frente, silenciosa, serena, disponível. E é essa porta que você precisa atravessar, não com pressa, mas com intenção, não com impulso, mas com consciência. Depois de parar, depois de respirar, aí sim vem o recomeço. Mas não um recomeço teatral, cheio de promessas, de metas infladas, de euforia que dura 2 dias. O recomeço certo é calmo, firme, silencioso, como quem sabe que está fazendo a coisa certa. Mesmo que ninguém veja, mesmo que ainda doa, mesmo que a certeza ainda não esteja completa. Porque a certeza completa nunca vem no começo. Ela nasce da ação, da repetição, da presença constante em cada passo. O que você precisa agora não é de garantias, é de disposição para caminhar mesmo sem ver o final da estrada. O recomeço certo é aquele que nasce depois que você se esvaziou de expectativas, depois que soltou o controle, depois que aceitou que não dá mais para continuar do mesmo jeito, mas que também não precisa mais forçar o caminho antigo. Você apenas respira, levanta com leveza e começa a andar com um novo olhar, mais humilde, mais atento, mais verdadeiro. Porque não é o barulho do recomeço que importa, mas a raiz dele. E quando ele nasce da pausa, da respiração, da reconexão com o seu centro, ele é forte o suficiente para sustentar qualquer coisa que você decidir construir. Então, se tudo parece fora de lugar, se nada está fluindo, se a vida está pesada demais, não tente consertar o mundo lá fora. Não tente mudar tudo de uma vez. Apenas pare, respire. Fique em silêncio com você mesmo por um momento. Esvazie-se da culpa, da pressa, da obrigação de ter todas as respostas. Reencontre o seu centro. E depois disso, recomece. Nem que seja com o menor dos passos. Nem que seja só por hoje. Mas recomece com consciência, com leveza, com clareza. Porque um recomeço que nasce da paz tem muito mais força do que qualquer recomeço nascido da ansiedade. 2. Você não está atrasado. Existe uma sensação sutil que, aos poucos, vai tomando conta da gente quando olhamos ao redor e sentimos que o mundo está se movendo mais rápido do que conseguimos acompanhar. Pessoas avançam, mudam de vida, conquistam metas, celebram realizações, enquanto você, em silêncio, se pergunta por que ainda está parado no mesmo lugar, por que ainda não conseguiu sair de onde está, porque tudo parece andar para os outros, menos para você. E essa comparação que começa tímida vai crescendo, até se tornar uma angústia quase invisível, que corrói por dentro e repete incessantemente: você está atrasado. Mas os estoicos, com toda a sua clareza e sabedoria, nos convidam a observar isso com mais lucidez, a questionar essa narrativa moderna que nos ensina a correr contra o tempo, como se houvesse um único caminho certo, como se a vida tivesse um cronograma universal a ser seguido por todos. O tempo, para os estoicos, não era um inimigo, mas uma ferramenta. Era algo que se devia honrar, não temer. Era o cenário onde se desenrolavam as ações virtuosas, os aprendizados necessários, os encontros que realmente importavam.
A ideia de estar atrasado, portanto, não fazia sentido dentro de uma filosofia que valoriza mais a direção do que a velocidade, mais a profundidade do que a pressa. E talvez seja esse o seu ponto de partida hoje: parar de medir sua vida com a régua alheia. Porque o tempo do outro não é o seu, a experiência do outro não é a sua. E o que parece avanço na superfície pode, muitas vezes, esconder um vazio profundo que você não vê. Você não está atrasado, você está em construção. Cada ser humano carrega um ritmo, um ciclo, um processo. E por mais que o mundo tente empurrar você para correr, acelerar, entregar resultados o tempo todo, há algo mais importante do que fazer rápido, fazer com sentido. Fazer com presença, fazer com consistência. Os estoicos entendiam que a ação mais poderosa é aquela que nasce da consciência, da razão, da clareza interior, não da comparação, da ansiedade, do medo de não estar no mesmo ponto que os outros. Quando você aceita o seu ritmo, quando para de se forçar a acompanhar caminhos que não são seus, você começa a viver de verdade. Você já reparou como algumas das maiores transformações da sua vida não aconteceram do lado de fora, mas dentro? Quantas vezes você já teve que repensar tudo, reorganizar sua visão de mundo, deixar morrer uma parte de você para que uma nova pudesse nascer? Esse tipo de mudança não é visível. Ela não aparece nas redes sociais. Ela não vira manchete. Mas ela é real. E ela consome tempo, energia, silêncio. Ela exige recolhimento. E durante esse processo, é comum parecer que você está parado, que está ficando para trás, quando na verdade está sendo preparado para algo mais alinhado com sua verdade. Você não está atrasado, você está amadurecendo. A sociedade de hoje mede sucesso por velocidade. Quem faz primeiro, quem chega antes, quem ganha mais rápido. Mas os estoicos propunham outra medida: a qualidade da sua ação, a intenção por trás dos seus atos, a serenidade com que você enfrenta os altos e baixos. Porque tudo que é feito com pressa, mas sem propósito, é frágil. E tudo que é feito com lentidão, mas com consistência, é duradouro. Talvez o seu caminho exija mais tempo porque você está construindo algo sólido, algo que não vai ruir ao primeiro vento, algo que não é fachada, é raiz. Marco Aurélio escreveu que o que importa não é o que acontece com você, mas como você reage ao que acontece com você. E essa reação, essa escolha diária de como se posicionar diante da vida, não depende de onde você está em relação aos outros, mas de onde você está em relação a si mesmo. Você está sendo fiel à sua verdade? Está caminhando em direção ao que faz sentido para você? Está se tornando uma pessoa melhor, mais forte, mais consciente, mesmo que lentamente? Se sim, então você está exatamente onde deveria estar. O tempo que você acha que perdeu, na verdade, pode ter sido o tempo que te preparou. O relacionamento que acabou, o emprego que não deu certo, o projeto que fracassou, tudo isso parece atraso quando você olha com os olhos da expectativa. Mas quando você olha com os olhos da sabedoria, percebe que cada um desses momentos te trouxe algo. Mais autoconhecimento, mais resiliência, mais discernimento. E isso não se aprende em alta velocidade. Isso se aprende na travessia lenta dos desertos internos. Talvez hoje você esteja plantando. E plantar exige paciência. Você rega, cuida, protege do vento, espera. E durante muito tempo, parece que nada está acontecendo. Mas as raízes estão crescendo. A base está sendo formada. E quando a flor finalmente nasce, ela não é frágil, não é instável, porque nasceu do tempo respeitado, do cuidado silencioso, da maturidade que só o processo lento pode trazer. O seu processo também está florescendo. Ainda que você não veja, ainda que ninguém reconheça, ainda que pareça que está tudo igual, dentro de você algo está se alinhando, e isso é sagrado. Não existe um relógio universal que determine quando você deve se encontrar, se estabilizar, se curar. Cada ser humano carrega feridas diferentes, histórias diferentes, bagagens diferentes. E é por isso que o ritmo de um não pode ser o parâmetro do outro. Você não é lento. Você é fiel ao que precisa viver agora. E essa fidelidade ao seu próprio tempo é o maior sinal de sabedoria que você pode cultivar. Recomeçar com sabedoria é aceitar o lugar onde você está hoje. É parar de correr atrás de um ideal que não é seu. É olhar para dentro e reconhecer que, mesmo com tudo o que ainda falta, você já é muito mais forte do que antes. É valorizar cada passo, mesmo que ele não seja grande,
porque passo pequeno dado na direção certa é sempre avanço. E cada vez que você se escolhe, em vez de se comparar, você se fortalece. Você honra sua história. Você respeita sua jornada. Você não está atrasado. Você está exatamente no ponto onde a sua alma precisava estar para aprender o que só poderia ser aprendido aqui. E quando esse aprendizado se completar, quando esse ciclo se encerrar, você vai sentir o impulso certo, vai dar o próximo passo com leveza, sem culpa, sem comparação. E vai perceber que o tempo nunca esteve contra você. Ele estava a favor, te dando o espaço necessário para se tornar quem você veio para ser. 3. O movimento começa na mente. A primeira mudança que realmente transforma a sua vida não acontece fora. Não começa com um novo emprego, uma nova cidade, uma nova rotina. Ela não vem com uma decisão prática, nem com uma ação externa, nem com uma mudança de cenário. O verdadeiro movimento começa dentro, na mente. Porque tudo o que você faz, ou deixa de fazer, nasce primeiro do que você acredita, do que você repete para si mesmo em silêncio, do que você escolhe cultivar todos os dias em pensamento. E é por isso que os estoicos davam tanto valor à maneira como pensamos, à qualidade da nossa visão de mundo, à clareza que temos sobre o que é certo, o que é bom, o que é possível. Sem isso, qualquer mudança prática será apenas um esforço superficial, passageiro, insustentável. Você pode trocar de casa, de país, de hábitos, pode apagar fotos, mudar o guarda-roupa, alterar sua alimentação, criar metas e planos novos. Mas se a sua mente continuar presa às mesmas histórias, aos mesmos medos, aos mesmos julgamentos, nada vai mudar de verdade. Porque é a mente que comanda o corpo, é a mente que guia os passos, é a mente que determina o quanto você acredita no que está fazendo. E se você não acredita, cedo ou tarde para. Porque o corpo não aguenta sustentar uma vida que a mente rejeita. Epicteto dizia que não são as coisas que nos perturbam, mas as opiniões que temos sobre elas. E isso muda tudo. Porque você pode viver a mesma situação que alguém e ainda assim sofrer mais, não pelo que está acontecendo, mas pelo que pensa sobre o que está acontecendo. A mente, quando não treinada, quando não observada, quando deixada solta, cria monstros onde só existem sombras, inventa medos onde só existem desafios, repete padrões antigos como se fossem verdades absolutas. E o pior, ela cria justificativas perfeitas para a sua estagnação. Ela diz: você não é bom o bastante, você já falhou antes, isso não é para você. E se você acredita nessas ideias, você não se move. Você trava. Você congela. Recomeçar, portanto, exige antes de tudo um reposicionamento interno, uma limpeza do que não serve mais, uma reeducação da forma como você se trata, como você se percebe, como você se enxerga diante da vida. A mente precisa de clareza, precisa de comando, precisa de intenção, e isso não se conquista de um dia para o outro. Isso se cultiva, com prática, com disciplina, com silêncio, com escolhas pequenas e conscientes todos os dias. Talvez o maior erro que você tenha cometido até hoje não tenha sido o que você fez, mas o que você pensou sobre o que fez. Talvez você tenha se julgado demais, se punido demais, se comparado demais. E talvez esse pensamento tenha criado um ciclo invisível de autossabotagem que você nem percebe mais. É por isso que recomeçar exige que você primeiro pare. Pare para observar o que está aí dentro. Que tipo de pensamento tem sido dominante? Que tipo de diálogo interno você repete todos os dias? Com que voz você tem falado consigo mesmo? Porque esse tom molda a sua ação. E a sua ação molda a sua vida. Quando você começa a mudar sua mente, tudo ao redor começa a responder de forma diferente. Você passa a ver oportunidades onde antes via só obstáculos. Passa a encontrar soluções onde antes via apenas travas. Passa a se permitir tentar de novo, com mais leveza, com menos julgamento, com mais esperança. Isso não é otimismo tóxico, é lucidez. É maturidade emocional. É consciência estoica, porque a vida não muda por mágica. Ela muda quando você muda o lugar de onde parte a sua ação. E esse lugar é sempre a mente. Marco Aurélio, talvez o mais reflexivo dos estoicos, escreveu que a alma se torna da cor dos seus pensamentos. E se isso é verdade, e é, vale a pena perguntar: de que cor está sua alma agora? Que pensamentos você tem alimentado?
Que histórias você tem contado a si mesmo sobre o porquê da sua vida estar assim? Talvez você tenha acreditado durante muito tempo que não é capaz, que não nasceu para vencer, que já errou demais, que está atrasado, e esses pensamentos se transformaram em verdades internas, e essas verdades te prenderam. Mas aqui está a boa notícia. Pensamentos podem ser substituídos. E quando você muda seus pensamentos, você muda sua cor interna, muda sua frequência, muda seu campo de ação. O que parecia impossível começa a se tornar acessível. O que parecia distante começa a se aproximar. Não porque o mundo mudou, mas porque você está enxergando com olhos novos, e esse olhar muda tudo. Porque a mente, quando clara, enxerga melhor. E quem enxerga melhor, escolhe melhor. E quem escolhe melhor, constrói melhor. Por isso, recomeçar com sabedoria não é apenas agir. É pensar diferente para agir melhor. É filtrar o que você consome, o que você lê, o que você escuta, o que você diz para si mesmo quando ninguém está por perto. É limpar os pensamentos tóxicos com a mesma seriedade com que você cuida do corpo. É proteger a mente com a mesma responsabilidade com que protege sua casa. Porque a mente é a sua casa interior, e se ela estiver desorganizada, o lado de fora sempre refletirá isso. Você quer mesmo recomeçar? Então comece com a mente. Faça um inventário dos pensamentos que te limitam. Questione cada um deles. Pergunte: isso é verdade? Isso me fortalece? Isso me aproxima ou me afasta do que eu quero viver? Aprenda a duvidar dos pensamentos ruins com a mesma força que, por tanto tempo, duvidou de si mesmo. Aprenda a trocar culpa por aprendizado, medo por presença, insegurança por ação consciente. Porque é assim que a mente se transforma. É assim que você toma o controle de novo. E quando você fizer isso, quando criar um espaço mental mais limpo, mais calmo, mais alinhado com sua verdade, você vai perceber que o recomeço ficou mais leve, que os passos fluem melhor, que a confiança volta, porque ela não estava perdida, só estava abafada. E a mente, quando reencontra o caminho certo, tem esse poder. Ela reacende a força que sempre esteve aí. Você não precisa de mais motivação, precisa de mais clareza. Não precisa de mais promessas, precisa de mais presença. E tudo isso começa no mesmo lugar, na sua mente. Antes de seguirmos, só uma lembrança importante. Se você quer transformar a sua vida com o estoicismo, o meu manual Estoicismo para uma Vida Moderna pode ser o seu próximo grande passo. Descubra estratégias práticas para aplicar os princípios estoicos no dia a dia e conquistar equilíbrio, clareza e paz interior. Não deixe para depois. Clique agora no link na descrição ou no comentário fixado e comece a sua transformação hoje mesmo. Agora, de volta à lição. 4. Desapegue do plano ideal. Quantas vezes você já criou em silêncio um plano perfeito? Um roteiro claro, exato, bem organizado na sua mente, onde tudo faria sentido, onde cada passo te levaria diretamente ao resultado desejado, sem desvios, sem falhas, sem pausas. Você pensou em como as coisas deveriam acontecer, quem estaria ao seu lado, quando tudo daria certo, como você se sentiria ao chegar lá, e por um tempo, isso te sustentou. A ideia do plano ideal te deu direção, te deu fôlego, te deu esperança. Mas com o tempo, a vida, como ela é, começou a mostrar que não se encaixa tão facilmente nos nossos projetos mentais. As pessoas não reagiram como você esperava, o tempo não correu como você queria, as oportunidades surgiram de outros jeitos, e o que parecia um caminho seguro se fragmentou em dúvidas, perdas e incertezas. E aí você travou. Travou não por falta de caminho, mas por apego a um plano que não existe mais, ou que talvez nunca tenha existido. Os estoicos sabiam disso. Sabiam que a vida tem um fluxo próprio, que os acontecimentos não estão sob nosso controle, que por mais que façamos planos, é a realidade que decide o cenário. E o sábio, ao invés de resistir à realidade, aprende a dançar com ela. Aprende a adaptar seus passos ao ritmo que a vida impõe, sem se tornar escravo da rigidez interna. É por isso que recomeçar de verdade exige um gesto difícil e poderoso. Abrir mão do plano ideal, não por fraqueza, mas por inteligência, não por desistência, mas por sabedoria. Você não é o único que criou um roteiro mental e se frustrou quando ele não se realizou.
Todos nós, em algum momento, construímos imagens detalhadas de como nossa vida deveria ser. E todos nós, em algum momento, precisaremos encarar o desconforto de ver essas imagens desmoronarem. Mas o que você faz diante disso define o tipo de pessoa que você vai se tornar. Você pode se apegar ao plano que morreu e viver amargurado, tentando ressuscitar algo que não tem mais espaço na sua realidade. Ou você pode se permitir soltar, respirar fundo e abrir espaço para o novo, não o novo ideal, mas o novo real, possível, verdadeiro. Desapegar não é desistir dos seus sonhos, é deixar de insistir que eles só podem acontecer de uma única forma. É entender que o seu desejo pode permanecer vivo, mas o caminho para realizá-lo pode, e provavelmente vai, mudar. Você continua desejando crescer, amar, viver com propósito, se sentir em paz, mas talvez o caminho para tudo isso seja outro. E se você estiver muito preso ao plano original, não vai enxergar as oportunidades que o novo plano, o plano da vida, está tentando te mostrar. Marco Aurélio escreveu: aproveite tudo o que a vida traz como se você mesmo tivesse pedido. Essa frase, à primeira vista, pode parecer absurda, até desconectada da realidade. Por que eu iria querer coisas que me frustram? Por que eu pediria decepções, cancelamentos, perdas? Mas o que Marco quer nos mostrar é o seguinte: quando você encara os desvios da vida como parte do caminho, e não como interrupções, você para de lutar contra o fluxo. Você começa a cooperar com a realidade, e nesse momento, tudo fica mais leve. Porque você não está mais tentando forçar o que não depende de você. Você está focado no que pode fazer agora, com o que tem, do jeito que as coisas são. E isso é liberdade. A rigidez é inimiga do progresso. Toda vez que você se prende a uma única forma de viver, de realizar, de construir, você se fecha para todas as outras. E a vida quase sempre não respeita o seu plano. Não porque ela seja cruel, mas porque ela é dinâmica, imprevisível, cheia de variáveis que você não controla. Os estoicos chamavam isso de aceitação do logos, a razão universal que rege as coisas e que está além da nossa vontade individual. Tentar dominar isso é como tentar segurar o vento com as mãos. É exaustivo, é inútil e só te leva à frustração. Talvez hoje você esteja se sentindo travado porque ainda está tentando salvar um plano que já não faz mais sentido. Talvez esteja insistindo numa rota que foi desenhada por uma versão antiga de você e que não serve mais para quem você se tornou. Mas como soltar isso? Como abrir mão do que você tanto quis? A resposta não está em apagar o desejo, mas em renovar a forma de realizá-lo. Está em flexibilizar, em ajustar, em permitir que o seu caminho seja vivo, mutável, orgânico, porque só assim ele será verdadeiro, só assim ele poderá te levar adiante. Desapegar do plano ideal também exige humildade. A humildade de admitir que você não sabe tudo, que talvez o que você projetou não era o melhor para você, que talvez o que você tanto queria era, na verdade, uma tentativa de atender a expectativas externas, de provar algo, de preencher um vazio. E quando você reconhece isso, você se liberta. Liberta-se da obrigação de seguir um roteiro que não te representa mais e ganha a chance de escrever um novo, com mais verdade, com mais consciência, com mais autonomia. O estoico não vive no passado. Ele não fica remoendo o que não aconteceu. Ele olha para o presente e pergunta: o que está ao meu alcance agora? O que posso fazer com o que tenho hoje? Essa é a pergunta que você precisa se fazer. O plano ideal pode ter falhado, mas você continua aqui, vivo, capaz, consciente. E isso é tudo o que você precisa para recomeçar. Não com o mesmo plano, mas com a mesma força, com mais lucidez, com mais presença. Você pode construir algo novo, algo que talvez seja até melhor do que o que você imaginou, mas isso só vai acontecer se você soltar, se você parar de brigar com o que não deu certo, se você aceitar que o plano ideal não se realizou, e que isso não é o fim do mundo, é apenas o fim de uma ideia. E toda vez que uma ideia morre, nasce um espaço para algo mais real, mais alinhado com quem você é agora, mais possível. Por isso, respire. Agradeça pelo plano que te sustentou até aqui. Ele teve seu papel. Mas agora, é hora de caminhar com menos rigidez, com mais abertura, com mais confiança no processo. A vida não vai seguir o seu roteiro,
mas ela pode te surpreender se você parar de insistir que tudo tem que ser exatamente como você sonhou. 5. Não busque motivação, crie ritmo. É comum pensar que para começar qualquer coisa é preciso estar motivado, sentir aquele impulso interno, uma faísca que acenda o entusiasmo e nos empurre na direção do que queremos. Mas essa ideia, por mais difundida que seja, é frágil, porque coloca a sua ação nas mãos de um sentimento, e sentimentos são instáveis, variáveis, muitas vezes passageiros. Os estoicos sabiam disso muito antes de a psicologia moderna confirmar. Quem espera pela motivação para agir permanece inerte, preso à oscilação dos próprios estados internos, sem desenvolver consistência e firmeza. A motivação é bonita no começo, mas fraca na continuidade. Ela serve para dar o primeiro passo, mas não sustenta o segundo, o terceiro, e muito menos a caminhada inteira. É por isso que tantas pessoas começam empolgadas e desistem depois de poucos dias, porque esperavam que aquele entusiasmo inicial permanecesse, como se a vontade de fazer fosse eterna, quando, na verdade, o que constrói o recomeço sólido, verdadeiro, é o ritmo, não a excitação. O ritmo é uma decisão diária, é uma escolha feita mesmo quando o corpo está cansado, a mente está cheia e a motivação sumiu sem deixar bilhete. Os estoicos não falavam sobre motivação, falavam sobre ação racional, sobre fazer o que precisa ser feito porque é o certo, porque é o que está ao seu alcance, porque é o dever que se apresenta diante de você. Marco Aurélio escreveu em suas meditações que devemos levantar da cama assim como os soldados se levantam para a batalha, não porque gostam do combate, mas porque têm uma missão. Essa comparação pode parecer dura, mas carrega uma sabedoria simples e poderosa. Quando você cria uma rotina de ação disciplinada, o que antes parecia difícil se torna natural, o que antes parecia inalcançável se torna parte do processo. Criar ritmo não é o mesmo que viver engessado, sem leveza, sem prazer. Pelo contrário, o ritmo é justamente o que torna o caminho mais leve, porque tira de você o peso da dúvida diária, aquela indecisão constante sobre fazer ou não fazer, começar ou deixar para amanhã, esperar a vontade aparecer ou enfrentar a falta dela. Quando você já sabe o que precisa ser feito e faz mesmo sem vontade, você reduz o desgaste mental, elimina o atrito interno e começa a confiar em si mesmo de uma forma nova, profunda, consistente. E essa confiança é fundamental, porque recomeçar exige uma base firme dentro de você. E a motivação, por mais intensa que seja, não constrói base, ela é como um vento forte, sopra, balança, agita, mas passa rápido. Já o ritmo é como um tambor constante, que dita o compasso da sua jornada, que não depende do tempo, nem do humor, nem do mundo ao redor. É o que você escolhe repetir, dia após dia, mesmo que não esteja sentindo nada extraordinário. Muita gente se perde porque associa a mudança com sentimento. Acredita que só pode começar um projeto se estiver se sentindo inspirado. Acredita que só pode mudar de vida se tiver energia sobrando. Mas essa é uma armadilha sutil, porque os sentimentos vêm e vão, e se você os trata como bússola, acaba girando em círculos. Recomeçar do jeito certo é dizer para si mesmo, hoje, mesmo sem motivação, eu vou agir. E essa ação, mesmo que pequena, é o que diferencia quem sonha de quem constrói. O estoico não espera, ele age, e age com constância. Ele entende que nem todo dia será brilhante, mas que cada dia é uma oportunidade de colocar um tijolo a mais na construção da própria virtude. Ele não está preso a impulsos emocionais, mas comprometido com um propósito claro. Por isso, quando você estiver cansado, desanimado, perdido, a pergunta não deve ser o que eu estou sentindo, mas sim qual é o meu próximo passo. Porque o passo certo, dado com consistência, vale mais do que 1000 ideias geniais jamais executadas. É claro que haverá dias difíceis, em que tudo dentro de você parecerá querer parar, em que a dúvida vai gritar mais alto do que a esperança, em que o passado vai tentar te convencer de que nada mudou, mas são exatamente nesses dias que o ritmo vai te salvar. Quando você já criou o hábito de agir, mesmo sem motivação, você não precisa lutar tanto contra si mesmo, porque a ação já se tornou natural, automática, incorporada à sua rotina de forma orgânica. Ritmo é liberdade, porque quando você depende da motivação,
você se torna escravo do que sente. Mas quando você desenvolve ritmo, você se liberta, porque sabe que não importa como se sente. Você vai continuar. Isso é força. Isso é maturidade. Isso é domínio de si mesmo. Os estoicos chamavam isso de autodomínio. A capacidade de fazer o que precisa ser feito, mesmo quando o desejo de desistir é forte. E é nesse ponto que muitos fracassam, porque confundem falta de motivação com falta de capacidade, quando na verdade estão apenas esperando demais de um combustível que sempre acaba. A motivação é a faísca, mas o ritmo é o fogo constante, aquele que aquece, que ilumina, que transforma o ambiente ao redor. Se você quer mudar de vida, não espere a faísca voltar. Comece a construir o fogo com os recursos que tem. Um passo por vez, um gesto por dia, um ato de disciplina constante. O que parece pequeno hoje será grande amanhã, se for repetido com intenção. E não se engane, criar ritmo não é algo que acontece do dia para a noite, exige prática, paciência, persistência. Você vai errar, vai falhar, vai quebrar a rotina algumas vezes, mas o importante não é a perfeição, é a continuidade. Volte sempre que cair, não com culpa, mas com consciência. Recomeçar não é sobre nunca falhar, é sobre não desistir daquilo que você sabe que é importante, mesmo quando ninguém está vendo, mesmo quando a motivação evaporou. Por isso, se hoje você está esperando sentir algo para mudar de vida, pare agora mesmo, olhe para si e diga em voz firme: não é sobre sentir, é sobre fazer. É assim que começa. Não com entusiasmo, mas com decisão. Não com grandes mudanças, mas com pequenos ajustes repetidos. E acredite, quando você parar de esperar motivação e começar a criar ritmo, você vai perceber que a força que procurava sempre esteve aí. Só precisava ser acionada pela ação e não pelo sentimento. A verdadeira motivação vem depois que você age, não antes. É quando você termina o que começou, quando olha para trás e vê que mesmo sem vontade, você cumpriu sua palavra, que um novo tipo de respeito nasce dentro de você. E esse respeito próprio é a base de toda transformação duradoura. É a confiança que você tanto busca. É o combustível que não queima rápido. E isso só nasce no ritmo, não na emoção passageira. Então, se você quer recomeçar do jeito certo, pare de buscar motivação como se ela fosse uma salvação. Ela é, no máximo, um empurrão inicial. O que vai te levar até o fim é o ritmo. É o compromisso silencioso com aquilo que você sabe que precisa fazer, mesmo quando tudo dentro de você quer parar. E esse compromisso, se repetido todos os dias, cria uma força que nada, absolutamente nada, consegue quebrar. 6. Recomeçar é um ato de coragem silenciosa. Há uma força que não grita, não se impõe, não precisa de plateia nem de reconhecimento externo. É uma força que nasce no silêncio, quando tudo parece ter dado errado, quando as expectativas ruíram, quando as pessoas foram embora, quando o cansaço acumulado se tornou mais alto que a esperança. E mesmo assim, você escolhe continuar. Mesmo assim, você decide tentar outra vez. Essa força, os estoicos conheciam bem, e a chamavam de virtude, de resiliência interior, de domínio sobre si mesmo. Nós chamamos de coragem silenciosa, e ela é a base de todo recomeço verdadeiro. O mundo gosta de celebrar recomeços barulhentos, cheios de frases de efeito, de promessas públicas, de declarações inspiradoras, como se o recomeço precisasse de luzes e aplausos para ser legítimo. Mas a realidade é bem mais discreta. Os recomeços mais profundos, mais transformadores, acontecem na intimidade da alma, no silêncio de um quarto, no final de um dia difícil, no instante em que ninguém está vendo e você decide, com lágrimas nos olhos, com o coração machucado, com dúvidas na cabeça, continuar tentando. Essa decisão silenciosa, solitária, firme, é o que separa quem apenas deseja mudar de quem verdadeiramente recomeça. Porque recomeçar não é recomeçar qualquer coisa, é recomeçar com mais consciência, com mais maturidade, com mais humildade. É olhar para os próprios erros com honestidade, para as falhas com responsabilidade, para o caminho que desmoronou com aceitação. E mesmo assim, não deixar que isso defina quem você é ou o que você pode construir a partir de agora. Os estoicos não falavam em perfeição, eles falavam em progresso. Entendiam que o ser humano é falho, que erra, que sente, que cai. Mas também sabiam que dentro de nós existe uma centelha inabalável,
uma parte da alma que não se dobra às circunstâncias, que resiste ao caos externo, que pode ser treinada, fortalecida, aprimorada. E é essa parte que você ativa quando decide recomeçar. Não como um herói que se ergue gloriosamente, mas como um sábio que aceita as lições do que passou e usa isso como degrau para subir com mais firmeza. Recomeçar exige coragem, mas não a coragem impulsiva, dramática, que age no calor da emoção. Requer uma coragem racional, centrada, firme, a coragem de quem entende que recomeçar dói, cansa, assusta, mas ainda assim vale a pena, porque não há outra opção senão seguir. E seguir com dignidade é sempre melhor do que permanecer estagnado, paralisado pelo medo, encurralado pelas frustrações, vítima das próprias desculpas. A coragem silenciosa é aquela que não precisa ser validada. Ela não precisa de testemunhas, porque ela nasce da sua intimidade com a verdade. Você sabe o que precisa ser feito. Você sente o chamado interno, mesmo que ninguém compreenda, mesmo que as pessoas à sua volta não te apoiem, mesmo que seus próprios pensamentos tentem sabotar você, dizendo que é tarde demais, que não vale mais a pena, que você já fracassou antes e vai fracassar de novo. A coragem silenciosa ouve tudo isso e caminha mesmo assim. Marco Aurélio, talvez o mais emblemático dos estoicos, escreveu algo que se encaixa perfeitamente aqui. Você tem poder sobre sua mente, não sobre os eventos externos. Compreenda isso e você encontrará força. E essa força não precisa aparecer como grito, como reação exagerada, como impulso incontrolável. Ela pode vir na forma de um suspiro fundo, de uma oração sincera, de uma decisão tomada com calma. Porque quem tem clareza não precisa pressa. Quem está firme por dentro não precisa mostrar nada por fora. Recomeçar, no fundo, é confiar. Confiar que, apesar de tudo o que aconteceu, apesar das perdas, dos tombos, dos erros, da lentidão, ainda existe um caminho possível, e que esse caminho não precisa ser perfeito, só precisa ser verdadeiro. Só precisa fazer sentido para você. Só precisa ser dado um passo por vez, com presença, com atenção, com respeito pelo seu próprio processo. Muitas vezes você vai recomeçar com o coração ainda machucado, com a mente confusa, com o corpo cansado. Vai recomeçar sem saber exatamente para onde está indo. Vai recomeçar no escuro. E tudo isso é normal, porque a clareza não vem antes do recomeço, ela vem depois. A ação é o que limpa a névoa. O movimento é o que desfaz a paralisia. E é caminhando que você reencontra a direção. A coragem silenciosa também está em reconhecer suas limitações, em não tentar dar passos maiores do que pode, em não se comparar com o ritmo dos outros, em respeitar a sua dor, mas não permitir que ela te defina. Está em fazer o mínimo que consegue hoje, mas fazer. Está em cair de novo e mesmo assim levantar, não com fúria, mas com dignidade. Porque há uma força serena em quem recomeça sem alarde, mas com profundidade. Os estoicos sabiam que o verdadeiro poder não está na aparência, mas na essência, e que os grandes atos da alma não precisam de testemunhas. Eles acontecem em silêncio. Quando você fecha os olhos e diz para si mesmo: eu ainda estou aqui, eu ainda tenho escolha, eu ainda posso começar. E essa simples declaração interna tem o poder de virar a chave de uma vida. Recomeçar não é só reconstruir o que caiu. Às vezes é abandonar de vez o que já não faz sentido. É deixar ir o que você tentou salvar por tempo demais. É encarar a realidade com olhos honestos. É dizer não a velhos padrões, mesmo que eles pareçam mais seguros. É assumir a responsabilidade por si mesmo. E é seguir mesmo quando o caminho não oferece garantias. E é por isso que recomeçar é um ato de coragem silenciosa. Porque exige força para romper com o velho. Exige maturidade para caminhar sem plateia. Exige fé para dar o primeiro passo sem saber como será o segundo. E exige amor próprio para dizer: eu mereço uma nova chance. Mesmo que ninguém veja, mesmo que ninguém entenda, mesmo que eu ainda não saiba como fazer. Essa é a beleza do recomeço verdadeiro. Ele não precisa ser dramático, nem inspirador, nem grandioso. Precisa ser real, precisa ser seu, precisa nascer de dentro. E ser sustentado por essa força que o mundo não entende, mas que os estoicos valorizavam acima de tudo, a força de quem domina a si mesmo,
A força de quem não precisa vencer ninguém, apenas a si mesmo. A força de quem recomeça sem fazer barulho. 7. Você não está preso, está em espera. Existem fases da vida que parecem não andar, momentos em que o tempo passa lá fora, mas dentro de você tudo permanece parado, como se o mundo inteiro tivesse engrenado e você tivesse sido deixado para trás. Como se as coisas estivessem emperradas, sem direção, sem movimento, e por mais que você tente, por mais que queira avançar, nada muda, nada cede, nada flui. E quando isso se repete por dias, por semanas, às vezes por meses, é fácil acreditar que você está preso. Preso às circunstâncias, ao passado, às próprias limitações, à confusão que se instalou na sua mente como uma neblina densa e constante. Mas o que os estoicos nos ensinam, com sua sabedoria serena e prática, é que nem sempre o que parece estagnação é de fato paralisia. Muitas vezes, o que você chama de prisão é apenas um período de preparação, e o que você interpreta como bloqueio pode ser apenas um tempo de recolhimento, um espaço necessário entre o que foi e o que está por vir. Porque nem tudo na vida é sobre avanço. Às vezes, o verdadeiro progresso acontece quando você para, quando você desacelera, quando você permite que o silêncio traga as respostas que a pressa não revela. É natural querer se mover o tempo todo. A nossa cultura celebra o movimento constante, o fazer, o produzir, o conquistar. Existe uma ansiedade coletiva por resultados, por mudanças rápidas, por metas cumpridas. E quando você entra em uma fase de espera, em que as coisas parecem paradas, esse silêncio interno é confundido com fracasso, com incapacidade, com atraso. Mas não é. Às vezes, o que você está vivendo agora é um chamado para olhar mais fundo, para revisar o que precisa ser ajustado, para alinhar sua mente com a direção que realmente faz sentido, antes de dar o próximo passo. Marco Aurélio, em suas reflexões, lembrava que a natureza não força o próprio tempo. As árvores não crescem mais rápido porque alguém tem pressa. Os ciclos não se antecipam só porque queremos resultados. Tudo tem um ritmo, tudo tem um tempo, e resistir a isso é desperdiçar energia. A espera, portanto, não é ausência de movimento, é um movimento interno, lento, mas poderoso, que prepara você para um tipo de recomeço mais profundo e mais maduro. Você não está preso. Você está sendo moldado. Está sendo desafiado a confiar num tipo de progresso que não pode ser medido com olhos impacientes. Está sendo chamado a sair do modo automático e entrar em contato com algo mais essencial. E isso exige coragem. Coragem para suportar o desconforto da pausa. Coragem para não desistir quando os frutos ainda não aparecem. Coragem para permanecer firme, mesmo quando tudo parece quieto demais. E aqui está um ponto essencial que os estoicos sempre nos lembram. Nem sempre o que está parado por fora está estagnado por dentro. Há um tipo de movimento que acontece no silêncio. Quando você está esperando, refletindo, reorganizando o que sente, o que pensa, o que deseja. Quando você começa a questionar antigas verdades, antigos caminhos, antigas certezas. Isso é crescimento, isso é transformação, isso é reconstrução, mesmo que invisível. Você já pensou que talvez essa fase de espera esteja justamente limpando o terreno para algo novo? Que ela está esvaziando o que era excesso, ruído, bagunça? Que ao te forçar a parar, ela está abrindo espaço para uma nova consciência? Porque às vezes, enquanto tudo está parado, algo está se rearranjando dentro de você. E isso só pode acontecer no silêncio. Só pode acontecer quando você solta a ansiedade e começa a ouvir. Ouvir de verdade. O que sua alma está pedindo. O que sua mente está tentando mostrar. O que a vida está tentando ensinar. Epicteto dizia que aquilo que está fora do nosso controle não deve nos preocupar. E é justamente isso que a espera ensina. Porque não importa o quanto você queira apressar, forçar, empurrar a vida, algumas portas só se abrem quando você está pronto para atravessá-las e não antes. E enquanto você tenta forçar a fechadura, talvez a chave esteja sendo formada dentro de você. Talvez a paciência que te falta seja a lição mais importante. Talvez a confiança seja o que está sendo testado agora. Você não está preso. Você está sendo lapidado. E a lapidação dói. Ela desgasta, ela raspa camadas antigas, mas ela também revela força,
revela clareza, revela um novo você que só poderia surgir através dessa aparente estagnação. Talvez você esteja tentando sair de um lugar sem perceber que ainda não aprendeu tudo o que ele tinha para te ensinar. Talvez a sensação de estar preso seja o reflexo da sua resistência em aceitar que a vida também precisa de pausas, de ajustes, de silêncios. E talvez, justamente agora, o seu maior progresso seja aprender a esperar com sabedoria e não com desespero. Você não está sem saída. Você está em transição. E transições são desconfortáveis, sim. Mas são elas que fazem com que a vida evolua de verdade. Não se cobre por não estar onde queria. Não se culpe por ainda não ter feito o que planejou. Respeite o seu tempo. Confie no processo. Use essa fase para se fortalecer, para refletir, para se organizar por dentro. Porque quando o movimento externo vier, e ele virá, você estará mais preparado do que nunca para recebê-lo. E o mais importante, não confunda lentidão com fracasso. Não confunda espera com derrota. Não confunda silêncio com ausência de valor. Há mais acontecendo em você do que seus olhos conseguem perceber. Há mais força sendo construída agora do que você imagina. E essa força, silenciosa, discreta, invisível, é exatamente o que vai te sustentar quando a vida voltar a andar. Por isso não desista. Não se apresse. E acima de tudo, não se confunda. A pausa não é o fim. É o intervalo necessário entre dois capítulos. E o próximo capítulo da sua vida pode ser muito mais leve, mais verdadeiro, mais livre, se você souber honrar o silêncio dessa espera como parte do caminho. 8. Comece pequeno, mas comece certo. Quando pensamos em recomeçar, a mente tende a projetar grandes mudanças, passos largos, transformações rápidas, como se o verdadeiro recomeço precisasse vir acompanhado de algo extraordinário, quase cinematográfico. Mas os estoicos nos lembram que a verdadeira grandeza raramente começa com barulho. Ela começa no detalhe, na ação simples, no passo humilde, no movimento que ninguém vê, mas que marca o início de uma nova direção. Por isso, não se preocupe se o seu recomeço parecer pequeno aos olhos do mundo. O que importa não é o tamanho do seu primeiro passo, e sim a direção que ele aponta. A ansiedade por resultados costuma ser o que mais trava quem deseja recomeçar, porque você quer ver logo o progresso, quer sentir logo que tudo está mudando, quer resultados visíveis, concretos, mensuráveis, e quando eles não aparecem de imediato, vem o desânimo, a dúvida, a sensação de que talvez nada esteja funcionando. Mas é aí que está o erro. Você está medindo o recomeço com os olhos de fora, quando ele ainda está acontecendo por dentro. Os estoicos diriam que isso é esperar flores antes de plantar a semente, é querer frutos sem cuidar da raiz, e é por isso que recomeçar exige paciência. Não aquela paciência passiva de quem espera sentado, mas a paciência ativa de quem age com consistência, mesmo que os resultados demorem. Começar certo é começar com presença, com clareza, com intenção. Não é sobre fazer muito, é sobre fazer bem, fazer com consciência, fazer com propósito, fazer com o coração alinhado à razão, como os estoicos tanto ensinavam. Marco Aurélio dizia que a qualidade da sua vida depende da qualidade dos seus pensamentos, e podemos ampliar isso para a ação. A qualidade do seu recomeço depende da qualidade do seu primeiro passo. Se ele for movido por desespero, você vai se perder rapidamente. Mas se ele for movido por intenção clara, mesmo sendo pequeno, ele te coloca no caminho certo. Você não precisa mudar tudo hoje, não precisa ter todas as respostas, não precisa se sentir totalmente preparado. Basta dar um passo, um único passo, que represente um compromisso com a sua evolução. Um hábito novo. Um pensamento diferente. Uma atitude que você vinha adiando. Comece pequeno, sim, mas comece com firmeza, com seriedade, com a decisão interna de não parar. Porque quando você decide caminhar todos os dias na direção certa, mesmo que devagar, você vai muito mais longe do que quem corre em círculos tentando fazer tudo de uma vez. É comum subestimar o poder das pequenas ações. A leitura de uma página, a escolha consciente de uma refeição, o não que você diz a um hábito antigo, o sim que você oferece a uma nova rotina. Tudo isso parece irrelevante no início, mas com o tempo, essas pequenas decisões moldam a sua identidade.
Elas dizem quem você está se tornando. E os estoicos valorizavam justamente isso: a repetição da virtude, a prática constante do que é bom, justo, forte, mesmo que ninguém esteja vendo, mesmo que o mundo continue agitado, mesmo que o retorno demore. A pressa é inimiga da constância. E constância é o que transforma. Por isso, comece pequeno, para que você possa sustentar o caminho. Não adianta se empolgar por uma semana e depois desistir. É melhor agir pouco todos os dias e construir algo duradouro. Os grandes edifícios da vida não são erguidos de uma vez. Eles são construídos, tijolo por tijolo, dia após dia, com disciplina, com paciência, com humildade. E você só consegue fazer isso se parar de menosprezar o pequeno. O ego quer tudo rápido. Quer resultado imediato, reconhecimento, mudança visível. Mas o sábio sabe esperar. Sabe construir por dentro. Sabe que a mudança real é silenciosa e que cada passo pequeno que você dá hoje é um voto de confiança no que você quer viver amanhã. É como um treino. Você não fica forte no primeiro dia de academia, mas você começa, e ao começar você envia um sinal para o seu corpo, para a sua mente, para o universo. Eu estou comprometido com esse caminho. E esse sinal é mais poderoso do que qualquer promessa grandiosa. É aqui que entra um dos maiores aprendizados estoicos: o domínio sobre si mesmo. Epicteto dizia que nenhuma pessoa é livre, a menos que governe a si mesma. E governar a si mesmo começa com essas decisões pequenas que parecem bobas, mas que exigem esforço, foco, presença. Começa com acordar um pouco mais cedo, com silenciar um pensamento negativo antes que ele cresça, com dizer não àquela distração que sempre rouba sua energia, com dizer sim àquilo que te aproxima da vida que você quer viver. Você não está atrasado por começar devagar. Você está construindo com consciência. E essa consciência vale mais do que qualquer velocidade. Começar certo é começar com os olhos bem abertos, com os pés firmes no chão, com a mente preparada para os altos e baixos, com o coração fortalecido para não desistir na primeira dificuldade. Porque elas virão. E é o seu compromisso, não o seu entusiasmo, que vai te manter firme quando a caminhada começar a pesar. Comece pequeno, mas não comece superficial. Não comece para agradar os outros, para se encaixar em alguma expectativa, para parecer que está mudando. Comece com verdade, porque a verdade, por mais simples que pareça, é sempre poderosa. E quando você age com verdade, mesmo o menor dos passos tem força, porque ele é real, porque ele nasce de dentro, porque ele não depende da opinião alheia, nem do aplauso, nem do resultado imediato. Ele depende apenas de você e da sua decisão de honrar esse recomeço. Então pare de esperar o dia perfeito, o humor ideal, o cenário ideal. Comece onde está, com o que tem, do jeito que dá. Comece com pouco, mas com direção. Comece devagar, mas com firmeza. Comece com medo, se for o caso, mas não deixe o medo ser maior que a sua decisão. Porque o medo paralisa, mas a ação liberta. E é na repetição da ação que você encontra confiança, força, clareza. E quando olhar para trás, daqui a um mês, daqui a um ano, vai perceber que aquele primeiro passo, aquele início quase tímido, quase invisível, foi o mais importante de todos. Porque foi ele que rompeu a inércia. Foi ele que te tirou do lugar. Foi ele que deu início a tudo. Por isso comece pequeno. Mas comece certo. Comece com intenção, com disciplina, com paciência. Porque não é o tamanho do seu passo que muda a sua vida. É a constância dele. 9. Aceite o que foi. Escolha o que será. Uma das maiores causas de sofrimento é a luta contra o que já aconteceu. Você tenta mudar o passado pela força do pensamento, tenta reescrever os erros, tenta reviver os momentos, tenta entender cada detalhe, como se isso fosse suficiente para apagar a dor, a decepção ou o arrependimento. Mas não é. O passado, por mais intenso que tenha sido, não se altera. E por mais que você se debata, o que aconteceu permanece. Por isso, os estoicos insistiam tanto em uma única palavra: aceitação. Não como fraqueza, não como conformismo, mas como força interior, como ponto de partida para o que ainda pode ser. Aceitar o que foi não significa gostar do que aconteceu, nem concordar com tudo, nem se apagar como se nada tivesse doído. Aceitar é olhar para trás com maturidade, é reconhecer o que se quebrou, o que te feriu, o que não saiu como o esperado, e ainda assim dizer: isso já não me define.
Porque o que te molda, o que te fortalece, o que realmente importa, não é o que fizeram com você, nem o que você errou no passado, mas o que você faz agora com tudo isso. E isso está nas suas mãos. Está nas escolhas que você pode fazer a partir de hoje. Marco Aurélio escreveu que a vida de cada um é o que seus pensamentos fazem dela. E talvez você precise refletir sobre o quanto seus pensamentos ainda estão ancorados no que foi. O quanto você revive as mesmas cenas, as mesmas dores, os mesmos diálogos. O quanto você repete para si mesmo que deveria ter agido diferente, falado diferente, sentido diferente. Mas tudo isso é um jogo mental inútil, porque você não pode mudar uma linha do que passou. O que você pode mudar, e mudar agora, é o rumo que sua vida vai tomar a partir do momento em que você parar de se identificar com o que aconteceu e começar a se comprometer com o que deseja viver. O passado pode ter sido difícil, pode ter sido injusto, pode ter te quebrado em pedaços, mas ele também te trouxe até aqui, com todas as cicatrizes, com todos os aprendizados, com todas as verdades que você só descobriu depois de cair. E isso não é pouco. Isso é parte da sua construção. O que não pode acontecer é você transformar esse passado em prisão, em justificativa para não seguir, em desculpa para não tentar de novo. Porque quando você faz isso, você está entregando o seu presente para algo que não existe mais e está desperdiçando o futuro que ainda pode construir. Aceitar o que foi é um gesto de libertação. É como soltar uma mochila pesada depois de uma longa viagem. Você não está dizendo que a mochila era inútil, você está apenas reconhecendo que agora ela não precisa mais estar com você. Que você já levou o que era necessário, que aprendeu o que precisava e que o resto, o peso, a culpa, a vergonha, a frustração, pode ficar. Não porque seja fácil deixar, mas porque é impossível caminhar com leveza se você continuar carregando tudo isso. Mas aceitar não é o fim, é o meio. Porque depois que você aceita, você ganha clareza. E com essa clareza, vem a liberdade de escolher o que será. Esse é o outro lado da moeda estoica. Se você não pode mudar o que passou, então foque no que está ao seu alcance, o agora. Porque é a partir daqui que a vida acontece. E é daqui que você escolhe quem você quer ser, o que você quer viver e como você vai se comportar diante de tudo o que ainda está por vir. Você não é o que te aconteceu. Você é o que decide fazer com isso. Essa escolha é diária, é pessoal, é intransferível e ela exige coragem. Coragem para abrir mão da narrativa de vítima, coragem para assumir responsabilidade pelo seu próprio caminho, coragem para escolher algo diferente do que sempre foi. Os estoicos falavam muito sobre essa responsabilidade racional, sobre essa autonomia de consciência, que não depende do mundo externo, mas da decisão interna de se tornar alguém melhor, não por orgulho, mas por virtude. A vida não é feita apenas de reações. Ela é feita de decisões conscientes. E quando você para de apenas reagir ao que aconteceu e começa a escolher ativamente o que vai construir a partir disso, você muda completamente sua energia, seu foco, seu ritmo. Você sai do estado de inércia emocional e entra no estado de movimento real. E esse movimento, mesmo que comece devagar, mesmo que ainda traga inseguranças, é o que vai restaurando a sua força, dia após dia. Escolher o que será é um exercício de clareza. É olhar para dentro e perguntar com honestidade: o que eu quero viver agora? Que tipo de pessoa quero me tornar? Que tipo de rotina quero adotar? Que tipo de pensamento quero alimentar? Que tipo de reação quero ter diante das dificuldades? Porque tudo isso está nas suas mãos. Talvez você não controle o que acontece ao seu redor, mas você sempre pode controlar como vai lidar com isso. E essa decisão, ainda que pareça pequena, é o que define o curso da sua vida. O passado pode ter te desacreditado, mas o presente te oferece a chance de reconstruir. E o futuro? Ele será em grande parte consequência das escolhas que você fizer agora. Por isso, recomece com a alma leve, com a mente aberta, com o coração disposto. Não se prenda mais ao que já passou. Não se defina pelos seus fracassos. Não se resuma às suas dores, porque por mais reais que elas sejam, elas não são tudo o que você é. Você também é força. Também é decisão. Também é recomeço.
E talvez hoje seja o dia em que, finalmente, você vai olhar para trás com gratidão pelo que aprendeu, vai soltar o que te prende com firmeza e vai dar o primeiro passo na direção de tudo aquilo que você ainda pode viver, escolher, criar e sentir. O passado te formou, mas o presente é seu e o futuro começa agora. Se essas lições ressoaram com você de alguma forma, leve isso para o seu dia, para a sua rotina, para as pequenas escolhas que você faz em silêncio. Recomeçar não é sobre mudar tudo de uma vez, é sobre fazer um pouco melhor hoje, com mais presença, mais intenção, mais firmeza. E se você chegou até aqui, é porque algo dentro de você já começou a mudar, mesmo que devagar, mesmo que ainda sem saber o próximo passo. Aproveita e comenta aqui embaixo de onde você está nos assistindo e escreve também a nossa segunda frase do dia. Até o fim. Porque quem chega até aqui não está apenas ouvindo, está se comprometendo com uma nova forma de viver, e isso já diz muito sobre você.